Só devemos adorar a Deus. É, Depois de estudarmos o capítulo 3 no último estudo, até fiquei com uma dúvida se eu coloquei o capítulo lá errado, né? Ao falar sobre ele, mas aquele era o capítulo 3. E no capítulo 4 nós temos Sigar, um local que diz aqui que essa passagem é 30 DC, 30 depois de Cristo. E em João 4, de 1 a 38, diz que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, né, mais batizado que mais discípulos, né, do que João, depois daquele relato ali deles alguns procurarem para ser batizado mais por ele que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi uma cidade de Samaria chamada Sigar. E junto à herdade que Jacó tinha deixado para o filho de José, estava ali a fonte. E essa passagem é muito interessante, pois cansado do caminho, né, ele se sentou ali na fonte, isso mostrando até a humanidade de Deus, né, porque ele agia como humano e não como Deus. E isso diz muito sobre a justiça de Deus, porque se ele acabasse com o mal devido à sua grandeza, né, como Deus, não haveria justiça nisso, porque ali ele coloca uma condicionante, né, de igualdade perante o homem. E era isso quase a hora sexta, veio uma mulher de Samaria tirar água. Então, primeiro uma mulher, né, que os homens dificilmente falavam com elas em público, e samaritana, os judeus não falavam com samaritano. E veio ela tirar água, né? Ele disse, então disse Jesus a ela, né, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus, né, tinham essa dificuldade de comunicar com o samaritano. E Jesus respondeu e disse, tu conheceras o dom de Deus? Quem é o que diz dar-me de beber? Tu lhe pedirás e ele dará água viva. Disse-lhe a mulher, sendo tu tens com que tirar do poço, por ser fundo, onde pois tem água viva. Então ela indagou ali, levando o conceito, como nós estudamos no capítulo 3 anteriormente, né? O conceito humano. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? A ênfase dela era sempre em Jacó, que era como era para a maioria dos samaritanos, né? E Jesus teria que separar isso sem menosprezar, sabiamente, né, como ele era. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. E ele disse, disseste bem, porque tem tido, né, 5 maridos, tivera, né, 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem que neste monte nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Isso é interessante porque ele diz, né, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem
E é que os verdadeiros adoradores, né, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos o templo, né, do Espírito. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque, né, hoje nós somos o templo do Espírito Santo e nós devemos adorar a Deus o tempo todo, vendo as maravilhas que Ele fez, né, olhando para tudo que é a natureza, né, que Ele criou, e assim eu acredito na verdadeira adoração. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam, né, vendo Ele falar com a mulher. Todavia nenhum lhe fez a pergunta, né, por que falava com ela. Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns ao outro: trouxe-lhe, porventura, algo de comer? Ele estava falando uma coisa de saciação espiritual, né? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vou logo. Levantai os vossos olhos e vede a terra, que já está branca para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que tanto os que semeiam como os que ceifam, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharão e vós contrataste no seu trabalho. Ele está falando aqui de levar as boas novas, né, para a maior quantidade de pessoas possível, como ele levou para essa mulher, inclusive quebrando tabu, paradigmas, né, de que a mulher não podia falar com o homem e nem judeus podia falar com o samaritano. E essa mulher, nós vamos ver que sobre a salvação que está no livro de João, de 39 a 42, que diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele pelas palavras da mulher, que testificou tudo quando ele tinha feito. E isso, pois, tem com ele o samaritano, rogando-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele. Então, olha, você vê, a mulher propagou, né? Então, por causa das suas palavras, eles creram e diziam à mulher: já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos teremos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Então, ela estava levando as boas novas. Você vê que quebra de paradigmas, né? De tabus, tradição. E ele voltou depois para Galiléia novamente, diz 2 dias. Em João 4, de 43 a 45, diz que em 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria terra. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam. Isso a gente já estudou lá em Mateus 13, Marcos 6, né? Em vídeos anteriores. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus os receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. E aqui ele fala o segundo milagre, né, que é sobre o filho do oficial, em João 4, 46, 54, que diz que segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizeram vinho, né, naquele primeiro milagre, e havia ali um nobre cujo filho estava doente em Cafarnaum. E este, ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse, né, e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai ao teu filho, ele vive. E os homens creram na palavra o homem, né, creu na palavra de Jesus e foi. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro os seus servos
lhe anunciaram, dizendo: seu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas foi a melhor? E disseram: às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, né, que aquela era a hora mesmo que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa, e fazendo assim Jesus o segundo milagre, né, quando ia da Judéia para a Galiléia. Termina aqui esse capítulo 4, né, e a observação interessante que Jesus veio para mostrar também que havia tabus como o das mulheres que não falavam, né, em público, dos judeus que não falavam com o samaritano. Então isso representava, né, o que havia na sociedade na época, que precisava ser mudado. Não só falou com ela por ser mulher, né, samaritana, uma vez que os judeus não falavam com o samaritano, como a mesma levou, né, que não era uma prática com uma palavra, levou as boas novas, né, mostrando que qualquer um pode fazer, levar boas novas do Pai para que os filhos, né, se dê bem. E os samaritanos creram, né, e ele retornou a Galiléia para os seus, né, e fez esse segundo milagre, mostrando, né, a grandiosidade dele, mas também a irrelevância em mudar, às vezes fazer um milagre, curar alguém, porque essa pessoa vai ter outros problemas depois, talvez se ela for ressuscitada, ela vai novamente morrer, porque nós somos todos mortais, mas a verdadeira mudança é essa, de aceitar Cristo dentro de nós, para que sejamos, né, cada vez melhores e mais parecidos com Ele. Não perfeitos, mas sempre em busca desse alvo. E sempre levando a boas novas, que é essa ideia do pai cuidar do filho. Levando, né, o que, se o filho seguir, ele vai se dar bem. É essa ideia do Evangelho, não do medo, mas do amor de Cristo, querendo cuidar, né, dos seus. Né?